Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, a nossa aula será de língua portuguesa. Iremos começar revisando um pouco do que já estudamos sobre o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também iremos revisar a família silábica de 3 consoantes, F, L e M. Vamos lá? Então, vamos começar relembrando um pouco do que já estudamos sobre o ECA. E aí, vocês lembram o que essa sigla significa? A gente viu na aula com o professor Paulo. Então, ECA significa, é a sigla que se refere ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um documento, várias leis, sobre direitos e deveres que protegem as nossas crianças e os nossos adolescentes. O governo federal, no ano de 1990, lançou o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um conjunto de leis que tem como objetivo defender os direitos, mas também apresentar os deveres das crianças e adolescentes. E a gente vai lembrar quais são os direitos das crianças. Então, todas as crianças e adolescentes, eles têm direito à vida, à alimentação, à educação, tem também direito à saúde, à liberdade, direito à convivência familiar e comunitária, ao respeito, à dignidade, direito à profissionalização, também direito à cultura, direito ao lazer e direito ao esporte. Então, todos esses direitos, eles estão assegurados lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. E dando continuidade à nossa aula, como falei lá no início, hoje nós iremos revisar também a família silábica de algumas consoantes. A letra F, a letra L e da letra M. A família silábica da letra F. Vamos ler juntos? Fá, Fé, Fi, Fó, Fu. E com essas sílabas, nós podemos formar várias palavras e também podemos encontrá-las no início das palavras, como por exemplo a palavra fusca, no meio das palavras, a palavra almofada, mas também no final, como na palavra café. Já a família silábica da letra L. Lá, lé, li, ló, lu. E essas sílabas, elas também podem ser encontradas no início das palavras, como por exemplo na palavra lupa, no meio, como na palavra colorida, ou no final, como na palavra cola. A letra M, a família silábica ma, me, mi, mo, mu. E exemplos de palavras que começam ou terminam ou tem lá no meio alguma dessas sílabas. Por exemplo, música, camelo e cama. Mas hoje também nós iremos estudar o que são frases. E vamos começar relembrando o que é uma frase. Então, uma frase é um enunciado falado ou escrito que apresenta um sentido completo, podendo conter apenas uma ou várias palavras. Na fala, muitas vezes, dependendo do que estamos conversando, apenas uma palavra já é o bastante para a gente entender o que o interlocutor, que é aquela pessoa com a qual estamos conversando, quer nos dizer. Já na escrita, isso não ocorre, pois a gente só consegue compreender a mensagem, o que o outro quis dizer,
se as palavras estiverem dispostas, estiverem organizadas de forma clara e precisa. Então, quando a gente vai escrever, a gente não pode escrever de qualquer jeito. Até porque se a gente faz assim de qualquer jeito, a outra pessoa não vai entender aquilo que a gente queria comunicar, que a gente quer dizer. Observem essa imagem. Se a gente elabora uma frase para ela e escreve dessa forma, será que está claro para compreender? A gente consegue entender facilmente? Não. Então, a gente sempre tem que deixar um espaço entre uma palavra e outra. Mariana gosta de livros. E a gente também não pode colocar palavras de qualquer forma, né? Sempre tem que ter uma ideia bem organizada. Além disso, há tipos de frases. E hoje a gente vai conhecer algumas. As frases, a gente sabe, ela tem um sentido de comunicação, né? Dizer algo a alguém. Tem uma intenção. E aqui nós temos alguns exemplos de frases. Eu gosto muito de estudar. Eu não gosto de filmes de terror. Por que você não foi para o parque? Como o dia está lindo! Em cada uma dessas frases, houve uma intenção por parte de quem emitiu a mensagem, por parte de quem escreveu. Essa intenção, ela pode revelar um espanto, uma admiração, uma pergunta, como também pode estar afirmando ou negando algo. E vocês perceberam que essa intenção é marcada pelo sinal de pontuação? Nas frases que nós vimos antes, foram utilizados os sinais de interrogação, exclamação e o ponto final. Mas agora vamos treinar um pouco. Que frases nós podemos construir com a palavra jogo? Eu trouxe alguns exemplos para vocês. Ontem fui ao jogo de futebol. Percebam que no início da frase, a primeira palavra começa com a letra maiúscula e o final da frase, vocês podem perceber, há um ponto final. E essa frase é um tipo de frase afirmativa. Eu estou falando, afirmando algo que eu fiz no dia anterior. Um outro exemplo. Qual o tipo de jogo que você mais gosta? Aqui eu estou fazendo uma pergunta. Então, sempre quando a gente vai fazer uma pergunta, utiliza-se o sinal de interrogação. Outro exemplo. Ele não gosta de jogo. Então, essa é uma frase negativa. E aqui se utiliza o ponto final. Um outro exemplo. O jogo foi muito legal. Então, eu estou exclamando, eu estou admirado porque o jogo foi muito bom. Então, a gente utiliza o ponto, o sinal de exclamação, certo? Então, para não se esquecer, sempre quando a gente vai escrever uma frase, cada palavra precisa de um espacinho entre elas, para não emendar uma com a outra. Até porque se a gente sempre for escrever assim, a gente não vai ajudar o outro a entender aquilo que a gente quer dizer. Sempre colocar um espaço, deixar uma palavra separada da outra. Mariana gosta de livros, que foi a frase que a gente viu como exemplo lá no início da aula. E lembrando, sempre a primeira palavra, ou se for nome de pessoas, cidades, a gente vai utilizar letra maiúscula no início dessa palavra. Combinado? E aqui vamos chegando ao final de mais uma aula, hora da atividade. Estejam atentos às explicações do seu professor ou professora lá no grupo da turma. Boa atividade, um cheiro e até a próxima aula.